Shalom, povo precioso, tanto do YouTube quanto do Instagram. Que a gratidão seja um dos princípios que vai fazer você viver uma vida sobrenatural. Obrigado, Jesus. Pai, obrigado por essa live. Obrigado por cada pessoa que está participando, tanto no Instagram quanto no YouTube. Que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira sobrenatural. Que o Teu amor, meu Pai, venha nos cobrir de uma forma tão preciosa, linda e maravilhosa. Que cada pessoa aqui, Pai, seja inundada pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua perfeição. Em nome de Jesus, amém. Povo precioso, muito bom estar com vocês aqui. Eu atrasei um pouco a live porque, cara, eu fiquei bem atrasado aqui em relação a algumas coisas. Serviço de casa, você pensa que já terminou, quando você vai ver, tem mais um tanto de coisa para fazer, tá? Vou esperar aqui algumas pessoas entrarem. Nós vamos orar aqui hoje. Eu vou pedir para que o Pai me dê palavras de conhecimento para poder profetizar sobre vocês. Tá aqui a Jaqueline, a Denise Freitas, a Duda, a Silvânia. Deus abençoe vocês grandemente. Tá a Sol. Bom, povo lindo, vamos lá. Eu tenho que ler para vocês um versículo aqui que o Pai colocou no meu coração no dia de hoje. Sabe o que eu tento na minha vida? Eu tento todos os dias absorver um pouquinho de conhecimento para melhorar. Um homem de Deus, um homem que vive uma vida sobrenatural, ele está sempre melhorando como pessoa, melhorando como pai, melhorando como filho, melhorando como esposo, como esposa, você que é mulher, melhorando em todos os aspectos da sua vida a qual você está enquadrado. Melhorando como namorado, namorada, melhorando como amigo. Então, em todos os aspectos nós estamos melhorando. Bom, gente, pra mim é um confronto muito grande, tá? Tá fazendo uma live dessa aqui pra vocês, ainda mais falando o que eu vou falar aqui. Eu preciso muito da unção de Deus pra me respaldar aqui. Preciso muito da pessoa do Espírito Santo pra me capacitar pra falar com vocês aquilo que tem que ser dito. Quando você vai falar, você se sente capaz? Gente, se eu me sentisse capaz seria ótimo, porque eu não teria esforço nenhum de me render ao Pai. Por que você se rende tanto? Eu me rendo tanto a Ele para poder transmitir algo que eu recebi dele para vocês, porque eu não tenho condição de transmitir isso sozinho. Eu não tenho habilidade didática, nem habilidade de eloquência para poder transpassar para vocês a ideia que vem dele. Então, por isso eu preciso me render o máximo a Ele. Quando se fala se render o máximo a Deus, é um pouco complexo, porque a nossa mente nunca se rende. A nossa mente tem uma dificuldade incrível de entrar num processo de passividade. A nossa mente é acostumada a se render a tudo aquilo que é fútil, a tudo aquilo que não gera propósito. A sua mente se rende, por exemplo, quando você está vendo um capítulo da sua novela que você gosta muito, e você fica surda para as outras coisas e você só consegue prestar atenção naquilo dali. O seu foco está tão intenso naquilo dali que nada mais te distrai. A sua mente está rendida àquela cena. Se render a Deus é um pouco tanto complicado porque não tem uma tela de televisão na nossa frente. Se render a Deus requer você, de fato, começar a enxergar Ele com seu homem interior. É como se nada mais à sua volta te distraísse. É como se você esquecesse de todos os seus pensamentos, de todos os seus medos, de todos os seus traumas, de tudo aquilo que fica borbulhando, sabe? O dia inteiro, a vida inteira na sua mente. Você entrasse em um estado de passividade, respirasse
e é nesse momento que você se conecta com Deus. É nesse momento que você tem respostas, é nesse momento que você tem uma direção específica sobre o que você vai falar, sobre o que você vai dizer. É nesse momento que as coisas começam a acontecer de verdade. A gente usa um termo que é silenciar a alma. A alma em grego é psique. É você silenciar um pouquinho aquilo que você está pensando e se render. Muitas pessoas buscam a Deus e não encontram porque elas buscam debaixo de muita força, de muito esforço. Eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida aqui. Não é tempo de se esforçar, é tempo de se render. Não, mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse que até naquele momento o reino dos céus estava sendo tomado por esforço. Ou seja, até aquele momento. A Bíblia diz assim, não é por força nem por violência. Aquela palavra força ali em hebraico é gevurah, e gevurah também tem uma conotação de esforço. Não é pela sua capacidade sobre o tanto que você consegue orar, não é sobre o tanto que você consegue jejuar, não é sobre a quantidade de horas que você consegue ler a Bíblia, não é sobre isso, não é sobre o seu esforço pessoal. É sobre o quanto você consegue se render. Iago, por que tem pessoas que têm tanto de Deus e eu tenho tão pouco? Por que tem pessoas que... Por que tem pessoas que não fazem tanto esforço e Deus fala tanto com elas e eu me esforço, eu faço um tanto de coisa e eu não consigo desenvolver esse relacionamento? Exatamente por causa disso, você está se esforçando demais. Você funciona na força bruta, você funciona na intensidade. E no reino de Deus você não consegue nada assim. No reino de Deus você consegue quando você se rende, quando você simplesmente se abre. Sabe quando você está no meio do mar e você precisa parar um pouco de nadar e boiar? E se você ficar se debatendo, você vai cansar. Você cansando, o seu prazo de validade energética vai ser pouco, ou seja, você não vai ter constância e você não tendo mais força, você vai afundar, porque você se esforçou demais. E nadar não é sobre se esforçar muito, não é sobre a quantidade de força, você tem que simplesmente fluir nas águas. E às vezes você precisa simplesmente parar um pouquinho, deitar, relaxar o seu corpo e boiar, porque é aquilo que vai te manter por cima das águas. A gente não consegue boiar, a gente não consegue viver um pouquinho o seu dia. Para pensar. O céu ele brilhou tão lindo hoje, o vento tocou tão gostoso hoje, tantas coisas preciosas passaram ao seu redor. E simplesmente a gente está tão focado nas coisas que não eram para ter foco que a gente deixa passar os detalhes da presença de Deus, do quanto Ele te ama, do quanto Ele te quer, por várias e várias vezes. Então relaxa um pouco, tá bom? Relaxa um pouco, não é no seu esforço. Iago, eu já li o livro tal 1 milhão de vezes e ainda não consegui. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar uma noite inteira trancada dentro de um quarto, dando um murro no chão, batendo com a cabeça no guarda-roupa, babando e murmurando e questionando a Deus por que todo mundo tem, ou porque alguns homens alcançaram de uma forma tão natural e eu não. Por que eu não consigo simplesmente dizer Good morning, Holy Spirit, e simplesmente, uau, aquela presença vem? Por quê? Porque eu estou tentando fazer na marra. E não é sobre fazer na marra. Quem aqui lembra do hashtag é no melzinho? É no melzinho. Se renda, tá bom? Deixa as coisas acontecerem. Tem uma música que diz, deixa acontecer naturalmente. Aleluia! Ai, você caça também, né? Deixa fluir, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero falar algo com vocês aqui maravilhoso e eu creio que vai abençoar muito vocês, vai abrir muito a sua mente, tá bom? Vai abrir muito a sua mente em relação a esses dias, em relação ao que você precisa fazer para esse tempo. Iago, para quê? Para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento espiritual, familiar, emocional, profissional, tudo. Você vai precisar disso daqui. Esse entendimento vai abrir as comportas
dos céus para você. Então, ouça só, a força física não é tão forte quanto a força da inteligência, ok? Então, você precisa parar de se esforçar muito e pensar mais. Você esforça para ter um salário pequeno no final do mês. Você queima muita energia física. Se você queimasse o tanto de energia intelectual da mesma quantidade que você queima energia física, você teria no mínimo 7 vezes mais daquilo que você recebe hoje. Por quê? Porque quando você ganha algo baseado na sua força física, o seu ganho é limitado. Independente do que seja, ou na sua vida profissional, ou na sua vida espiritual, ou na sua vida emocional e subconsequentemente. Se você pensar mais e fazer menos, o que você fizer, você vai fazer de forma multiplicada. Vai ter 7 vezes mais efeito. É como se você potencializasse as suas atitudes. O que você acha melhor? Você dar 30 tiros e acertar 2 no alvo, ou você dar 4 tiros e acertar 4 no alvo? Não é sobre a quantidade de tiros que você dá, não é sobre a quantidade de correrias que você faz, não é sobre a quantidade de livros que você lê, é sobre a qualidade. Então nós não estamos mais num tempo quantitativo, nós estamos num tempo qualitativo. Qual que é a sua qualidade espiritual? Qual que é a sua qualidade de vida? Como que você pensa? Como que você age? Então tá na hora de Deus te despertar aqui, porque tem coisas grandes bem aqui debaixo do seu nariz e você precisa reconhecer isso. Iago, tá bom, como é que pode ter tanta coisa grande debaixo do meu nariz e eu não tá usufruindo de nada disso? É simples, você não tá usufruindo porque você tá agindo com a força do seu braço. E esses dias não é sobre agir com a força do braço, é sobre como agir com a força do entendimento. Ok? Está na hora de aprender as coisas, está na hora de aprender a se relacionar, está na hora de aprender a trabalhar, está na hora de aprender a educar os seus filhos, porque senão você vai falar, nossa, eu dei a minha vida toda e mesmo assim aconteceu isso. Sim, porque você não agiu com entendimento, tá? Está na hora de virar um cientista da sua própria vida. Aleluia! Gente, diga alguma coisa aí, que eu não sei nem se vocês estão vivos aí, não, hein? Tá na hora de você virar um cientista da sua própria vida. Ok, vamos lá, eu vou mostrar algo para vocês aqui. Ops. Tá, vou escrever outra coisa aqui. Uma palavra bem conhecida aí para todo mundo, diabo, ok? Eu estou usando esse termo aqui porque é um termo que fica mais fácil da gente compreender e um termo mais fácil da gente falar. Existem duas visões para diabo, ou para demônio, ou para Satã, seja lá como você queira chamar, ok? Existem 2 perspectivas para enxergar os demônios, ou a força das trevas, ou assim por consequência. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. E se você entender isso daqui, você vai dar um despertar muito grande para a sua vida. Existem 2 perspectivas de visão para a força oculta das trevas. Você acreditando nelas ou não. O interessante não é se você acredita ou não. O interessante é o que esse ensinamento aqui vai trazer nos seus finalmente para você, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos o diabo pessoa. Ok? A pessoa do diabo. Ou a pessoa dos demônios. Certo? Ou seja, uma pessoa mesmo. Um espírito. Alguém. O diabo, alguém. O diabo, uma pessoa. Esse é o diabo que as pessoas têm medo. E esse é o diabo que não precisa ter medo dele. Eu vou te mostrar
as duas perspectivas do diabo, ou dos demônios, ou da força oculta das trevas. O diabo pessoa, você não precisa ter medo dele. O diabo pessoa se vence muito fácil. Ah, se eu não dizer um glória a Deus aí, meu filho, eu desisto. Ok, eu vou te mostrar isso daqui, tá bom? O diabo pessoa, o poder dele sobre você é 5%. O poder do diabo, o espírito, é muito reduzido. Não tem poder praticamente nenhum contra você. Mas Iago não, a Bíblia diz de uma guerra espiritual. A Bíblia diz que as forças das trevas que vivem nas regiões celestiais, ok. O grande erro do sistema evangélico é dar muito foco para a pessoa do diabo. Fala aí, Satanás, o que você fez na vida dessa pessoa? Aí você põe a mão na cabeça da pessoa que está possuída pela pessoa do diabo, a entidade dos demônios, e você diz, sai. E o espírito maligno sai. E você diz, a pessoa foi liberta. Engana-se você que essa pessoa foi liberta. Iago, o porquê? Porque a pessoa do diabo não é o X da questão, gente. O espírito diabo não é o X da questão. A influência da pessoa, do espírito, é reduzida, é curta. Iago, então como que se faz, então? Eu não estou te entendendo. Você quer dizer que se um espírito maligno aparecer aqui para você, pessoalmente, e falar que ele vai te destruir, você não precisa ter tanto medo? Não. Exatamente não. Você está sendo liberto aqui nessa live aqui? Não. E o porquê não? Eu vou te explicar aqui agora o porquê não. Porque a pessoa do diabo não pode fazer muita coisa. Não pode. Agora existe uma outra perspectiva de diabo que essa perspectiva pode fazer um estrago. Pode fazer uma bagunça e a sua força é incrivelmente absurda. Iago, não estou entendendo. Eu vou te falar. A segunda perspectiva do diabo é a perspectiva diabo ideia. Anota isso daí para mim, por favor. Iago, como assim ideia? Ideia é pensamento. Pensamento gera cultura. Tem gente aqui? A pessoa, a entidade do diabo não tem poder para fazer praticamente nada contra a sua vida. E você não precisa nem ser muito crente, não. Agora, a ideia, o sistema diabo, a forma de pensar que os espíritos embutem dentro do homem, essas têm uma força de estrago de 95%. A forma de pensar. Posso te falar algo? Alguém disse assim, o demônio saiu de mim, eu estou liberto. Equivoca-se. Se você ainda pensa como os demônios querem que você pense, você ainda está aprisionado. Quando a pessoa do diabo sai, é 5% da libertação. Os outros 95% vem mudando a forma de pensar, enxergando a vida por outro lado, enxergando a vida do jeito certo. É a sua cultura sendo transformada. Essa cultura medíocre, hipócrita, mesquinha, avarenta,
presunçosa, preguiçosa, iracunda. Os demônios não têm arabácia de cantro, forga, vaiacé. Então tem muita gente que não tem espíritos malignos possuindo elas. Mas a cultura dos demônios continuam operando nela. Então isso, meu Deus. Aí você vê um tanto de crente que pensam da forma que os demônios querem que eles pensem. Por quê? Uma cultura. Não, meu irmão, nós vivemos a cultura dos céus. Equivoca-se. Equivoca-se. Sabe o que você tem mais facilidade para julgar, para criticar alguém, do que para abraçar e amar? Porque a sua cultura é influenciada pelos espíritos da maldade. Tem 95% de influência dos demônios sobre você, mesmo sem eles estarem possuindo você. Aleluia! Então, o pior demônio não é aquele que manifesta. O pior é aquele 95% que te manipula. Diga glória a Deus aí, crente. Agora eu quero ver. Tem gente que é possuída por espíritos, tem demônios dentro delas, mas em contrapartida são mais libertas do que muita gente que diz glória a Deus, que dá paz do Senhor e que canta corinho da Cassiane aí, viu? Porque existe uma questão cultural, ideológica, a ideia, o sistema, que você está preso nele. Você vai para o shopping, você vai para o parque, você vai para a Disney, você vai para todo o lugar que você quer. Mas você continua sendo preso, sendo prisioneiro, porque você pensa sempre na mesma frequência de pensamentos. Você não enxerga a vida de uma forma diferente. Você não enxerga as pessoas por uma perspectiva diferente. Você está aprisionado naquilo que a religião, que o seu pastor, que as pessoas, que a sua família apresentou para você que a vida é. Ou seja, você vive em uma caverna, enxergando a sombra e dizendo que aquela sombra é a realidade. Não, a realidade você ainda nem conhece ainda. Tem pessoas que estão aqui, ó, tem 30 anos, 40 anos, 50 anos que viveu a vida toda vendo uma peça de teatro de sombra, sem ver aquilo que estava por detrás do palco da vida, que é a verdadeira realidade. Por isso que Jesus chama muitos de vocês de cegos, hipócritas. Por quê? Na sua visão limitada de mundo, você julga todo mundo. Por quê? O que você vê é uma visão distorcida da realidade. Diz glória a Deus aí. Gente, você acha que os demônios são burros? Gente, a minha força não está na minha pessoa. Gente, escuta só, por favor. Martin Luther King não tinha muita força no seu braço, no seu músculo. Não tinha muita força na sua saúde. Mas ele revolucionou todo um tempo. Por quê? Porque 95% da força de qualquer entidade está nas suas ideias. Não, se você não dizer glória a Deus aí, ô terra. Oi, fi. Se você não pensa, você vive só 5% daquilo que você é. Não. Se você não questiona nada, não pode tocar nisso. Não pode ouvir aquela música. Não pode ir em tal lugar. E você é tão preguiçoso para pensar que você simplesmente... Ah, é? Não pode não? Então tá bom. Aí você põe uma parede ao redor de você e depois de 40, 50, 80 anos você vai ver que você perdeu a vida toda baseado naquilo que as outras pessoas disseram, que você mesmo não foi lá para explorar. Você já foi lá? Você já explorou? Você já viu se tem coisas além das fronteiras da vida que você vive? Ei, cara, sai dessa síndrome de Gabriela maldito. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, cara.
Você precisa evoluir constantemente. Sabe por que você não tem tudo que você queria ter? Porque você está pensando pouco. Deus colocou um baú de tesouro aqui na sua mente. Se você não abrir isso daqui para novas possibilidades, se você não tiver novas ideias, novos planos, novos projetos, se você não explorar outras realidades de vida, você vai viver aprisionado aí, cara. Você é louco, mano, você vai viver a vida. Ei, a vida é só uma. Baseado em algo que você não ousou descobrir. Você sabe o porquê? Por causa do medo de se aventurar. Por causa do medo do desconhecido. Não, meu Deus do céu, gente. Você tem medo do desconhecido. Ei, cara, vai aprofundar coisas em Deus. Não, Iago, mas alguém tem que ir comigo. O Salmo 23 diz que Ele estará contigo. Mesmo quando você passe pelo vale da sombra da morte, você só precisa do seu Pai. A grande questão é que você não vai porque você não acredita que Ele está indo junto. Por quê? Porque 99% das ovelhas disseram assim: o pastor está aqui conosco. O pastor vai ficar aqui porque aqui está o grande número de opinião. Só que Jesus disse que Ele deixa as 99 e vai atrás da uma. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que Ele prefere andar com o único do que andar com o grupo. Você sabe o que isso quer dizer? A verdade nem sempre vai estar na boca da quantidade de pessoas. Aleluia. Tem coisas acerca da vida que só você vai enxergar desse jeito e mais ninguém vai. E não é porque ninguém mais vê que você está errado. Ouse, acredite, seja convicto. Gente, essa live aqui é para curar muita gente que está vivendo uma vida abaixo da média. Essa live aqui é para fazer você abrir as suas asas e voar, porque o seu medo de voar não pode ser maior que... O seu medo de cair não pode ser maior do que a sua vontade de voar, cara. Aleluia. Então, preste atenção aqui. Existe um sistema diabo. Existe um sistema das trevas. E você tem medo dos espíritos das trevas. Sabe o que a Bíblia diz que me deixa pensativo? As pessoas estão esperando a pessoa do anticristo. Um homem de terno, alinhado, bonito, que vai chegar e vai dizer: eu sou o Cristo. Nossa, que medo desse cara. Esse cara é o próprio diabo. Eu tenho medo do anticristo. Ei, presta atenção. A Bíblia diz assim, que o espírito do anticristo já está no meio da gente faz muito tempo. Antes do anticristo aparecer, os pensamentos dele vai aparecer antes. A Bíblia diz, o espírito do anticristo, os pensamentos, a ideia, a cultura do anticristo. E você diz assim, se o anticristo vier, eu nunca vou me dobrar diante dele. Ei, você já se dobrou, filhão, diante das ideias. Não tenha medo da pessoa, tenha medo dos pensamentos, da cultura. Aleluia. A cultura, o pensamento, você já se curvou diante do espírito do anticristo quando você aceitou um estilo de vida que é totalmente o contrário daquilo que Jesus diz. A palavra anticristo é contrário àquilo que Jesus era. A palavra Christos, ela é derivado do termo hebraico que é Mashiach, que é ungido, Cristo. Anticristo é contrário ao ungido. A palavra ungido é um termo notável à unção. É aquilo que é contrário à unção. E o que é unção? Unção não é o poder de Deus, gente. Para de pensar que unção é o poder de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, vocês estão nessa até hoje. Não é possível. Unção é a conexão entre o homem e Deus. Unção é a conexão entre o homem e Deus. Você sabe o que o anticristo vai fazer? Ele vai ir contra o Cristo.
contra o Mashiach, contra o ungido, contra a unção. Ele vai estabelecer uma cultura de pessoas desconectadas. Se você vive desconectado de Deus, você já está vivendo na cultura do anticristo. Iago, mas eu não estou conectado em Deus? Eu vou te fazer uma pergunta. A conexão é um encaixe entre os dois. E esse encaixe entre os dois não é litúrgico, ok? Não é dogmático. Não é de você ir para um culto, assentar e participar do culto e dizer, agora que passou 2h30 de culto, eu estou conectado em Deus. Mentira, tem muita gente que... Calma, Jesus. A grande maioria das pessoas não vivem conectadas. Não vivem nem um pouco conectadas. Não sabem o que é conexão. Por quê? Porque não sabem o que é relacionamento. Deixa eu te falar algo. Quem é bom de liturgia é ruim de relacionamento. Quem é bom de tradicionalismo é ruim de relacionamento. Quem é bom de dogmatismo é ruim de relacionamento. Relacionamento acontece com duas pessoas. E pessoas é aquilo que você é, não aquilo que você acha que Deus quer que você seja. Por isso que os homens mais próximos, que se conectaram mais com Deus, foram homens que assumiram a sua identidade, ao invés de ficar fingindo ser algo que eles não eram. Eram homens que assumiam as suas fraquezas, porque a Bíblia diz que com os sinceros, Deus tem intimidade. Deus não se relaciona com personagens, Deus se relaciona com pessoas. Sabe por que a grande maioria dos religiosos não tem relacionamento? Porque estão tentando ser algo que a natureza deles não é. Por isso fica forçado, por isso fica chato, por isso dá repugnância, por isso que não tem vida, por isso que não tem graça, por isso que você fala de um Deus que não encanta ninguém. Você não tem o cheiro de Cristo. Agora, tem pessoas que vivem um relacionamento tão intenso, que elas sentam na mesa com alguém, não falam nada, e aquilo simplesmente exala como um perfume, e as outras pessoas dizem, eu quero isso daí. Eu quero viver isso que você tem. É a sua expressão. Jesus não falava do Pai. Jesus expressava o Pai. Por quê? Você falar de alguém é fácil. Porque você não precisa ter essa pessoa para falar dela. Mas para expressar alguém, você precisa ter de verdade. Por isso que Jesus não veio nos ensinar a falar de Deus. Jesus veio nos ensinar a expressar a pessoa de Deus. E aí, cara? E aí? Não, Iago, eu não concordo com o estilo de vida que você vive, mas você tem que admitir que essas palavras são palavras de vida. Você tem que admitir que um engravatado às vezes é mais chato do que expressando vida de verdade. E aí? Olha o paradoxo da vida, né? Às vezes Deus está nos lugares menos prováveis, não é? Olha eu aqui. Jesus é assim, cara. Iago, eu tenho medo da pessoa do demônio. Você deveria ter medo da cultura dele, que é o que você vive todos os dias e não abre mão. Ok? Iago, quais que são os pensamentos dos demônios? Eu vou te explicar de uma forma muito simples. Se você é mesquinho, você está debaixo de uma cultura demoníaca. Se você tenta controlar o seu futuro, você está debaixo de um espírito de feitiçaria, de autocontrole. E por que você disse feitiçaria? Não estou dizendo a feitiçaria do termo brasileiro ou afrodescendente que você entende. Eu estou falando do termo bíblico. Feitiçaria na Bíblia é toda a tentativa de controlar aquilo que deve ser incontrolável. Isso na Bíblia é feitiçaria. Quando você tenta controlar as pessoas, você está sendo um feiticeiro. Quando você tenta controlar o seu filho, você está sendo um feiticeiro. Não, Iago, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho que controlar ele. Não, a Bíblia não estabeleceu ninguém para controlar ninguém. A Bíblia estabeleceu pai, líderes, mãe para influenciar, não para controlar.
Ok? O grande erro dessa geração é que os líderes acham que eles têm que controlar as pessoas. Irmã, tira essa roupa aí. Minha irmã, não fique com tal pessoa. Ei, deixa eu te falar. Se Jesus, que é o... Ai, terra. É o Filho de Deus, ele... tô até babando de raiva aqui. Ele pediu para você ser livre. Por que você vai viver debaixo... Iago, você está me estimulando a ser um rebelde? Não, gente. Liberdade não é rebeldia. Sabe o que a gente... A gente vive tão preso, que nos convenceram que liberdade é rebeldia. E rebeldia e liberdade são coisas totalmente diferentes. Você quer ver? A sua gratidão a essa pessoa te deixou preso a ela. E gratidão, quando se transforma em uma prisão, já está debaixo de feitiçaria. Já não é Deus abençoando. E aí, cara, você ser grato a alguém não quer dizer que você deve viver amarrado a essa pessoa o resto da sua vida. E aí, cara? Existem tantos pensamentos, tantas crenças limitantes que nos cercam, que faz com que você viva uma vida tão abaixo de uma vida abundante, que é o que Jesus queria que você vivesse. E que tal você abrir um pouquinho a sua mente? Ai, Jesus. É por isso que os pastores não gostam que as pessoas me ouçam. Mas eu não estou aqui para agradar os líderes. Eu estou aqui para agradar o meu Pai. E aquilo que Ele fez em mim, eu quero que Ele faça com vocês. Iago, você está falando, mas isso para mim é muito perigoso, porque eu vivi a vida toda debaixo da saia da mamãe, e agora eu tenho medo de sair. Exatamente, o medo é o fator essencial que faz com que você vive uma vida tão mesquinha. O medo da rejeição, o medo do que as pessoas irão pensar. Sabe qual que é a força dos espíritos da maldade? Aqui, quando nós falamos do diabo, cultura, o medo. Eu vou falar sobre algumas dessas coisas aqui, olha. Aqui, a base disso daqui, olha, é o medo, a culpa, o medo e a culpa são a base do diabo, ideia, pensamento e cultura. Eu vou lhe falar mais uma vez para vocês que chegaram aqui agora. Existem duas perspectivas de diabo. O diabo pessoa, a entidade diabo, o poder dele é 5%. Existe a segunda perspectiva de diabo. O diabo ideia, pensamento e cultura, ou seja, uma cultura influenciada pelos espíritos da maldade, pensamentos influenciados pelos os espíritos da maldade, ideias, uma ideologia de vida distorcida. Aqui, esse tipo de diabo aqui, que não é a pessoa que fala bu, não. Gente, pelo amor de Deus, abra a sua mente. Essa perspectiva aqui de diabo tem 95% de força. Isso pode destruir o homem de verdade. Isso daqui pode acabar, exterminar com o homem. E aonde essa cultura está fundamentada? No medo e na culpa. Iago, você está tirando isso de onde? Até agora você não leu versículo nenhum bíblico. Mas se eu tiver falando alguma coisa que não proceder do meu pai aqui, vocês têm todo o direito de me questionar. E se tiver alguma coisa que eu estiver falando que vai de contra aquilo que está escrito nesse livro aqui, você também tem todo o direito de me questionar. Mas se isso tem no mínimo coerência para você, você deveria avaliar isso, pôr no seu coração, colocar uma interrogação na sua vida e falar, cara, será que eu estou vivendo uma vida do jeito que era para eu viver mesmo? Por quê? De onde que eu tirei que a base disso daqui é o medo e a culpa? No Éden, o que afastou o homem de Deus? Não foi o pecado do homem. Ah, Iago, você está falando coisa que agora você está entrando numa área muito delicada, hein?
O que afastou o homem de Deus não é e não foi o pecado do homem. Foi a culpa e o medo. O homem se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem. O homem se escondeu e disse: eu tenho medo. Meu irmão, depois dessa palavra aqui, caraca, você não dizer um glória a Deus aí? Meu Deus, mano. Posso te falar, se o pecado te afastasse de Deus, você não ia para o céu nunca. Você não peca todos os dias? E ele não está com você todos os dias? E aí? Você já parou para pensar? Que Deus não tem problema algum com os erros do homem. O problema é o que os homens fazem dos erros deles. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se sente tão culpado e com tanto medo que ele mesmo se afasta de Deus. O que Jesus fez? Jesus veio estabelecer algo aqui, gente, chamado graça. O que é? Mesmo quando vocês errarem, existem algo para vocês chamado perdão. Ou seja, quando vocês errarem, vocês vão errar, não se afastem de mim. Sabe o que é isso? Isso é um pai. Qualquer outra coisa fora disso não é um pai. É um senhor, um tirano, ou seja lá o que for. Sabe o que afasta o meu filho de mim? Não os erros deles. Porque eu amo ele, independente dos erros dele. O que afasta o meu filho de mim é ele mesmo, quando ele erra e a visão que ele tem de mim é uma visão distorcida. Então ele foge, ele se preocupa, ele sente um peso de culpa tão grande sobre ele que aquilo faz ele ser sucumbido. Aleluia. Mas, Iago, nós temos um versículo. Nós temos um versículo que é Isaías 59. Isaías 59 põe em xeque isso tudo que você está dizendo. Eu digo que não. A Bíblia diz assim que as mãos de Deus não estão encolhidas para salvar, nem os ouvidos dele agravados para que não possa ouvir, mas vós e os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. A Bíblia não está dizendo que os pecados, Deus faz separação dele com os homens. Está dizendo que os pecados fazem com que os homens se separem de Deus. Não é Deus que se separa dos homens, é os homens que se separam de Deus. Por quê? Por causa do ato do pecado? Não. Por causa daquilo que eles fazem quando eles pecam. Medo e culpa. Então isso gera para eles uma sensação de rejeição. Posso te falar? Não é Deus que te rejeita, é você mesmo que se auto-rejeita. E quando você se auto-rejeita, você se sente rejeitado por Deus, mas na verdade Ele nunca fez isso. Não é Deus que te abandona, é você que se sente tão culpado que você se auto-abandona. Então você diz que é Deus que fez isso, mas não foi Deus que fez isso. É você mesmo. Aleluia. Então por isso a Bíblia diz, os ouvidos dele estão abertos, os braços dele estão abertos. Quando ele gritou no Éden, Adão, era Deus convidando o homem para o relacionamento. Era Deus convidando o homem para o relacionamento. Mas Iago, por que Deus então tirou o homem do jardim? Então quer dizer que Deus estava se afastando do homem? Não, gente. Deus tirou o homem do jardim. Mas Deus foi para fora do jardim com o homem. Ah, não. Não. Deus não disse saiam do jardim e ficou lá. Deus foi para fora com o homem, porque o pai, ele busca a solução dos problemas com o seu filho do lado dele.
Então por isso que você vai ver Adão fora do jardim e a descendência adâmica fora do jardim, e Deus continuava falando com eles. Porque Deus também foi. Gente, eu vou fazer um post disso daqui, dessa frase aqui, que Deus não expulsou o homem do jardim e ficou lá, ele foi junto. Gente, isso é um pai, gente. É um pai que vocês não conhecem, mas ele é um pai. Ele ama você. Aleluia. Ele ama você. A grande questão é que você... Ai, Jesus. Jesus. Aleluia. Então, os demônios se apoiam na culpa e no medo. Você sabe por que você não faz muita coisa? Culpa e medo. Não é porque você não quer. É porque você sabe que você está preso nessa estrutura aqui, culpa e medo. Iago, mas se a culpa e o medo sair, eu vou extrapolar. Se a culpa e o medo sair, eu tô livre. E eu vou estar livre. E o que eu vou fazer se eu não sentir culpa e medo para fazer certas coisas mais? Eu vou me lambuzar no pecado. Ou seja, você está admitindo que você não tem capacidade para lidar com a liberdade. Mas não quer dizer que Deus tem uma vida de culpa e medo para você. É você que tem que viver preso nisso daí. Por quê? Porque um animal que é criado em cativeiro não pode sair mais da gaiola, porque senão ele morre. Ele não sabe lidar com a liberdade. É por isso que tem muitas denominações que tem muitos membros. E por que tem muitos membros? Porque existem duas paredes que se juntam. Essas são a culpa e o medo. Sabe por que a igreja católica cresceu tanto? Baseado na culpa e no medo do inferno. As pessoas com a mente prisioneira, tempo medieval, idade das trevas. Meu Deus do céu, olha, eu tenho que pagar indulgência. A pessoa pagava, culpa e medo. Por que muitos templos evangélicos estão cheios hoje? Culpa e medo. Por que tem pessoas que vão para o culto hoje? Culpa e medo. Porque se eu não for no culto de Santa Ceia, meu Deus, eu não sou nem mais crente, eu não vou nem entrar. E Jesus está falando assim, ei, rapaz, se você está agindo, fazendo tudo baseado nisso, nessa estrutura, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você ainda é influenciado por uma cultura demoníaca. Aleluia! A grande questão é que a culpa e o medo fizeram bem para algumas pessoas, mas ela tem a sua cobrança depois. E quando o boleto da culpa e do medo chega... Iago, por que você disse que fizeram bem? Porque pessoas ficaram mais santinhas por causa da culpa e do medo. Só que Deus não quer ver você santo por medo dele, ou por medo do inferno, ou por medo da condenação, ou porque você sente culpa quando você... Meu Deus do céu. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não ia... Meu Deus. A pessoa tá na casa dela, tá sozinha. Aí passa o carro de som com aquela música chiclete. Ela olha para um lado, olha pro outro, aquela música que ela gruda na sua mente. Ela canta um pouquinho da música, faz uma dancinha e diz, ai Jesus, o que eu fiz? Ai meu Deus do céu, ai Jesus, a culpa e o medo. Gente, pelo amor de Deus, eu vivi assim. Isso não é ter um pai. Isso não é uma vida saudável para ninguém. A repressão nunca foi o melhor caminho. Aleluia, nunca foi. Aquilo que você reprime, na verdade você está se auto-adoecendo. Não, Iago, mas não pode. Você fala mal de tanta gente. Você é tão prisioneiro quanto, filho. A diferença é que algumas pessoas são prisioneiras das drogas, da cocaína, da cachaça, e você é prisioneiro
da culpa e do medo, do que as pessoas irão pensar de você. Agora você foi liberto do mundo para ser prisioneiro da religião. E quando eu vejo isso, eu vejo o olhar daquela prostituta para Jesus, tipo dizendo, não vai ter pedra não tem pedra. O que não tá certo, só não faça mais. Não tem sermão, meu Deus, meu amado, minha irmã, você vai ficar na disciplina, porque isso não é uma atitude considerável, e não peque mais. Não tem que pesar ninguém, não tem que dar lição de moral em ninguém. Por que nós precisamos dar lição de moral nas pessoas? Porque nós precisamos culpar elas para transformar elas. E o Pai não te culpa para te transformar. Ele te liberta para te libertar mais ainda. Eu vou falar com vocês mais uma vez. O Pai não te culpa para te transformar. Ele não precisa desse método horrível. Você tá assim porque você fez isso e isso e isso. A sua vida tá assim por causa disso e disso e disso. Não, gente, esse é o seu pastor. E o seu pastor tá longe de se parecer com o Pai. Ok? Iago, meu Deus do céu, vão te perseguir, Iago. Gente, eu já tô crucificado já mesmo. Eu já tô crucificado. Iago, por que você não grava mais vídeo? Gente, eu tô cansado já. Eu tô cansado porque tem coisa que não vai mudar. Eu falando, o Espírito Santo vai fazer uma obra grande no Brasil. Iago, mas o grande risco disso tudo é que se nós retirarmos a culpa e o medo, as pessoas vão viver a lá vão ter. Deixem as pessoas viverem a lá vão ter. Porque os riscos da liberdade não são tão prejudiciais quanto a segurança de uma prisão. Eu vou falar com você mais uma vez. Os riscos da liberdade não são tão prejudiciais quanto a segurança de uma prisão religiosa. Tem uma música do Fernandinho que diz assim, ó: eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Gente, as pessoas me veem hoje fazendo coisas, eu não sinto culpa nenhuma disso. Iago, o porquê? Assim você vai nos escandalizar. Antes de eu te escandalizar, o Pai me escandalizou. E eu ver o Pai fazer coisa e falar, Pai, não é possível que o Senhor está fazendo isso. Iago, não foi você que viu, foi coisa da sua imaginação. Gente, presta bastante atenção. Eu tô enfurnado nisso já desde os meus 10 anos de idade, e a minha vida é baseada em me relacionar com o Pai. Eu tenho que ter no mínimo senso de quando eu vejo Ele fazendo algo, ou quando é coisa que é da minha mente. E o Pai me escandalizou, a pessoa do Pai, eu vi o Pai fazer coisa e falei assim, Pai, não é possível. Então quando eu te escandalizo, saiba que o Pai me escandalizou antes. Ok? Porque você tem uma visão tão distorcida dele que você não imagina o que ele faz junto comigo. Aleluia! Você não imagina o que o Pai faz junto comigo. Tem coisa aqui que eu não posso nem falar aqui. Por quê? Porque vai soar pejorativo. As pessoas têm tanto rancor, têm tanta maldade já no coração, que já recebem as palavras de forma distorcida. Então eu vou me privar aqui. Mas ouça só. Libertação não é você parar de fazer algo. Libertação é você não querer mais fazer algo. Libertação não é sobre aquilo que você deixa de fazer, é sobre aquilo que você deixa de querer. Eu quero lhe falar algo. Tem muitas pessoas que não fazem muitas coisas, mas não são libertas porque elas querem fazer. Eu não peco, eu não prostituo, eu não vejo filme, eu não danço essas músicas. Ei, cara, dança, solta essa dança reprimida sua. Uma dança reprimida faz tão mal quanto uma lágrima reprimida. Mas, Iago, o que as pessoas vão pensar de mim? Ei, cara, dança pro seu Pai, dança pras pessoas que te amam, dançam pras pessoas que vão te compreender da melhor forma. Eu tenho certeza, o Pai vai colocar pessoas assim ao seu redor, para você extravasar um pouco, para você se libertar um pouco, sabe?
Alivia dessa tensão de viver igual um robô evangélico, cara. Não! Viva uma vida preciosa. Cara, a vida é só uma. Jesus quer que você viva uma vida abundante. Não quer que você fique se esforçando para ir para o céu. O céu não é uma questão que você se esforça para ir. O céu é uma questão que você se rende para ir. Aleluia! Você é conduzido até o céu. Aquele pensamento de um lugar difícil, que eu tô escalando, e aquela cruz pesada. Aí, cara, se você parar pra pensar, a cruz são asas que Deus te deu para você voar até o céu. A cruz não é um fardo, a cruz são asas que Deus te deu. Basta você enxergar assim, porque como o homem se vê, assim ele é. Mais uma frase aí, ó, a cruz não é um fardo, a cruz são asas para você chegar até o céu. Iago, de onde que você tira isso daí? É um fax que tá ligado aqui agora. E flui assim. Cara, as coisas não são pesadas, as coisas são prazerosas. O reino de Deus é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Mas, Iago, está sendo tão difícil, está sendo tão pesado lidar com as perdas, com os traumas. É porque é nisso que você dá foco. Quando você foca nisso, isso se torna a sua realidade. Não. Eu cansei. Bom, povo lindo, essa aqui era a live de hoje. Se eu fosse falar para vocês como é que foi a minha vida hoje, o meu dia hoje, para eu estar expressando o que eu estou ouvindo do Pai aqui agora para vocês, eu vim aqui sem texto, eu vim aqui sem saber o que eu iria falar. Eu não tenho nada pronto aqui não. Jesus disse algo que o Espírito Santo nos ministraria o que nós deveríamos falar na hora. Eu não vim aqui com texto, não vim aqui com um pensamento já sobre o que eu iria falar. Eu vim aqui com uma coisa, conexão com Deus. Aí você diz, uau, eu estudei durante 9 horas e eu cheguei para ministrar e não foi nada. Porque não é sobre isso, é sobre a sua conexão. Você está dizendo que eu não devo estudar? Não disse isso. Eu estou dizendo que a sua conexão é o ápice de tudo. Que não adianta você tentar burlar e fazer outros processos para tentar sair disso. Não tem outra forma. Alguém que vai fluir debaixo de uma unção verdadeira, alguém que vive conectado com Deus. Aleluia. Alguém que vive conectadíssimo com Deus. Amém? Povo lindo, eu quero abençoar vocês aqui agora grandemente. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos e que você recebesse essa palavra no seu coração, tá bom? Essa live vai ficar salva, eu vou postar ela talvez no YouTube. Acaba que eu não gosto da grande maioria das lives que eu faço. Então, para eu postar, eu ainda penso muito, posto só uma parte. Bom, eu não sei, mas ela deve ser postada. Trechos desse vídeo aqui vão ficar aqui também no meu feed. Eu vou postar para vocês. Eu vou pegar algumas frases, tá bom? Algumas frases bem impactantes aqui que a gente falou aqui. E vou postar para que vocês possam compartilhar e tá sempre lembrando disso. Pessoal, Deus abençoe vocês todos, tá? Que o Eterno Pai abrace vocês. Eu digo abraço porque é o que o Pai sabe fazer muito bem. O Pai não quer te dar uma paz do Senhor. Ei, ou varão a paz? Não. O Pai não é desses. O Pai já te lasca um beijo no cangote, um abraço. Ele quer te amar, ok? E é isso aí. Isso é família. O Pai é família. Ok? O Pai não é o seu líder. Depois eu falo disso. Não, Iago, o Pai não é meu líder? Ele é sim, mas não é o que ele deseja ser. Ai, o que é isso, hein? Outra vez a gente fala sobre isso. Tia Dani, um beijo. Amo você. Márcia, Vini Souza. A cruz não é um peso que Deus te deu, mas sim asas para você voar. Me mandem as frases de efeito aqui no meu direct aqui, gente. Tá bom? Lembrem aí das frases. Falei do Getsemane. Melhor, falei do Éden, que o Pai ele saiu com o homem junto. Da cruz. Eu falei mais uma aí. Me mandem no meu direct aí que eu esqueço, tá bom? Tiago Abreu, meu mano,
Te amo, cara. Gente linda, amo vocês todos. Claudinei Mota, tem bênção financeira vindo, tá? Eu vejo notas verdes. Deus abençoe você. Pai sabe do que você precisa aí, tá bom? Eu vou estar orando por vocês aqui hoje, tá bom? Um beijo para todos vocês que estão participando. Wanderson, a Tânia, Crisano Oliveira, gente linda, Godoy. 10 segundos para a live terminar. Michele, eu te amo muito. Alex, Denise Cordeiro, minha mames. Tchau!